Você já se perguntou o que realmente determina quanto tempo uma pessoa pode viver depois dos 70 anos? A genética é importante, é claro, mas a ciência já provou que ela não é o único, nem o principal fator. Hoje, médicos e pesquisadores conseguem identificar sinais claros no corpo que indicam o potencial de longevidade de alguém. São exames simples, avaliações físicas e marcadores biológicos que funcionam como previsores da saúde e da vitalidade para os próximos anos. Neste conteúdo, você vai conhecer 8 fatores médicos essenciais que podem ajudar a estimar sua expectativa de vida após os 70. Mais do que números, eles são alertas e oportunidades para você cuidar melhor da sua saúde e conquistar mais anos com qualidade. Capacidade pulmonar e função respiratória. Quando se fala em longevidade, muita gente pensa logo em exames de sangue, pressão arterial ou colesterol. Mas tem um marcador que é menos lembrado e, curiosamente, é um dos mais fortes indicadores da sua expectativa de vida: a capacidade pulmonar. Os pulmões são como motores silenciosos. Eles trabalham sem pausa, 24 horas por dia, abastecendo seu corpo com oxigênio e eliminando o gás carbônico. Um ciclo essencial que mantém tudo funcionando, desde os batimentos cardíacos até o raciocínio mais simples. À medida que envelhecemos, é natural que essa engrenagem perca eficiência, mas a diferença entre um envelhecimento saudável e um acelerado pode estar justamente em como seus pulmões estão lidando com esse processo. Já percebeu como algumas pessoas com mais de 70 sobem escadas, fazem caminhadas ou até dançam sem muito esforço, enquanto outras ficam ofegantes só de sair da cama? Isso não é só sorte genética ou sinal de condicionamento físico. Muitas vezes é reflexo direto da saúde pulmonar acumulada ao longo da vida. O principal teste que a medicina usa para medir isso é chamado de espirometria. É um exame simples, sem dor, onde você assopra com força em um aparelho que registra o volume de ar que seus pulmões conseguem empurrar para fora, além da velocidade com que fazem isso. O resultado oferece dados sobre a elasticidade pulmonar, a força dos músculos respiratórios e a capacidade geral dos seus pulmões em sustentar o corpo com oxigênio suficiente. Agora me diz, quando foi a última vez que você parou para avaliar como anda o seu fôlego? Não estou falando só de se sentir cansado subindo uma ladeira, mas de realmente perceber se sua respiração mudou ao longo dos anos. A maioria das pessoas só nota algo errado quando o problema já está avançado, porque o declínio da capacidade pulmonar é silencioso, gradual e muitas vezes mascarado por hábitos de vida sedentários. Além do cigarro, que dispensa apresentações, outros fatores silenciosos também podem afetar a saúde dos pulmões. Poluição urbana, infecções respiratórias frequentes, histórico de asma, exposição à poeira, produtos químicos, ou até o simples fato de viver uma vida muito parada, com pouco movimento e respiração rasa, podem diminuir a eficiência pulmonar. Outra pergunta que vale fazer: você respira profundamente ao longo do dia ou vive no modo automático, com respiração curta e superficial? Muita gente não percebe, mas esse hábito afeta diretamente a vitalidade do corpo, já que a troca de oxigênio não acontece da forma ideal. A boa notícia é que a função pulmonar não é uma sentença escrita em pedra. Mesmo depois dos 70, é possível preservar e até melhorar a eficiência respiratória com algumas atitudes simples. Atividades físicas leves e constantes, como caminhadas ao ar livre, natação, alongamentos e exercícios respiratórios, podem fortalecer tanto os pulmões quanto os músculos que auxiliam a respiração. Além disso, manter as vacinas em dia é um passo básico, mas essencial, para evitar infecções respiratórias que podem comprometer a capacidade pulmonar de forma definitiva. Os pulmões são um reflexo fiel da sua história de vida, mas também são um termômetro de como seu corpo vai enfrentar o futuro. E quanto melhor eles funcionam, mais chances você tem de viver não apenas mais tempo, mas com energia e autonomia, força muscular e mobilidade. Quando o assunto é longevidade, muita gente ainda associa saúde apenas a exames laboratoriais, pressão controlada ou alimentação equilibrada. Mas existe um indicador que o corpo deixa bem claro:
e que qualquer pessoa pode perceber sem precisar de laboratório: a força muscular. Com o passar dos anos, o corpo humano tende a perder massa muscular de forma natural, um processo chamado sarcopenia. O curioso é que essa perda começa cedo, por volta dos 30 anos, mas se acelera de verdade a partir dos 60. E quando chega aos 70, a diferença entre quem manteve os músculos ativos e quem deixou o sedentarismo tomar conta costuma ser visível, tanto na postura quanto no ritmo de vida. Você já reparou como algumas pessoas nessa faixa etária mantêm um passo firme, erguem sacolas com facilidade e sobem escadas sem pensar duas vezes? Enquanto outras, da mesma idade, precisam se apoiar em móveis, caminham devagar e evitam qualquer esforço extra? Isso não é só sorte, é o resultado da força muscular que foi cultivada, ou esquecida, ao longo dos anos. A força muscular vai muito além da estética. Ela é uma peça-chave para o equilíbrio, para a estabilidade das articulações e até para o bom funcionamento do metabolismo. Quanto mais força o corpo tem, mais fácil é realizar tarefas simples do dia a dia, desde levantar da cama até abrir um pote de vidro ou caminhar pela calçada com segurança. E esse detalhe faz toda a diferença quando se fala em viver bem, com autonomia e menos risco de quedas. Um teste simples e curioso que os médicos costumam usar é medir a força de preensão, aquele famoso aperto de mão. Pode parecer estranho, mas a força com que você aperta a mão de alguém diz muito sobre sua saúde geral. Em diversas pesquisas, foi observado que pessoas com uma preensão fraca têm maior risco de doenças cardiovasculares, problemas metabólicos e até mortalidade precoce. Já parou para pensar? Se alguém apertasse sua mão agora, qual seria a sensação? De firmeza ou de fraqueza? Outro sinal de alerta é a velocidade ao caminhar. Sim, o simples ato de andar pode funcionar como uma espécie de termômetro para a longevidade. Caminhar devagar demais, sem perceber, pode indicar que a musculatura já não está dando conta do recado como deveria. E o mais importante, não se trata de competir com ninguém, mas de perceber o seu próprio ritmo e identificar se ele mudou. A perda de força não é obrigatória com a idade, e muito menos irreversível. O corpo, mesmo depois dos 70, é capaz de se adaptar ao estímulo físico, recuperando mobilidade e resistência. A musculatura precisa ser usada para não enfraquecer, e pequenas mudanças no dia a dia, como subir escadas ao invés de usar elevador ou praticar exercícios leves regularmente, podem fazer uma diferença enorme a longo prazo. Níveis de inflamação no sangue. A inflamação no corpo é um conceito que muita gente associa apenas a sintomas óbvios, como dor, vermelhidão ou inchaço. Mas o que poucas pessoas sabem é que a inflamação crônica de baixo nível, aquela que não causa dor imediata nem é visível, pode ser um dos maiores inimigos da longevidade. E o pior, ela pode estar presente no seu corpo sem você perceber. À medida que envelhecemos, nosso sistema imunológico começa a funcionar de forma um pouco diferente. Em vez de reagir de maneira eficiente a infecções e ferimentos, ele começa a apresentar sinais de supercarga. A produção excessiva de substâncias inflamatórias no sangue, como a proteína C reativa, PCR, pode ocorrer sem nenhum sintoma imediato, mas tem um impacto profundo no corpo. Você já se perguntou se o seu corpo está lutando contra uma inflamação crônica? Ou se simplesmente está se acostumando com uma sensação de cansaço, dor nas articulações ou outros sintomas mais sutis, sem saber que eles podem estar sendo causados por uma inflamação persistente? A inflamação baixa crônica, que ocorre sem sintomas agudos, está relacionada a uma série de doenças graves, como doenças cardíacas, diabetes tipo 2, artrite e até doenças neurodegenerativas, como Alzheimer. O problema é que esse tipo de inflamação não costuma se manifestar com os sintomas óbvios que normalmente associamos à inflamação, como febre, calor ou dor. Ao invés disso, ela vai corroendo a saúde do corpo de forma silenciosa, prejudicando os vasos sanguíneos, danificando células e prejudicando o funcionamento do cérebro, dos músculos e dos órgãos internos. Agora, uma pergunta importante. Você tem se sentido mais cansado do que o normal?
Ou já percebeu que suas articulações parecem mais rígidas com o passar dos dias? Esses podem ser sinais de que a inflamação no seu corpo não está sob controle, especialmente se você tem hábitos alimentares não muito saudáveis, níveis elevados de estresse ou pouca atividade física. É claro que a inflamação é uma resposta natural do corpo a lesões e infecções. Sem ela, o corpo não conseguiria se defender. Mas, quando o processo inflamatório não é regulado adequadamente, ele se torna crônico e começa a afetar a saúde em muitos níveis. E o que é ainda mais preocupante é que a inflamação crônica pode ser silenciosa por muitos anos antes de se manifestar de forma mais grave. A boa notícia é que, ao contrário de muitas condições de saúde, a inflamação crônica pode ser controlada e até reduzida com mudanças simples no estilo de vida. Alimentação balanceada, rica em antioxidantes e anti-inflamatórios naturais, como frutas, vegetais, peixes ricos em ômega 3 e alimentos integrais, é fundamental para manter os níveis de inflamação baixos. Além disso, praticar atividade física regularmente é uma das formas mais eficazes de combater a inflamação. O exercício não só melhora a circulação e a função imunológica, mas também ajuda a reduzir os marcadores inflamatórios no sangue. Você já considerou que uma dieta rica em alimentos processados, açúcares e gorduras trans pode estar contribuindo para esse processo inflamatório? Ou que o estresse constante, falta de sono e sedentarismo também podem aumentar o risco de uma inflamação persistente? Esses fatores, muitas vezes invisíveis, têm grande impacto no aumento da inflamação no organismo, e mudar isso pode ser uma das formas mais eficazes de promover uma vida mais longa e saudável. Saúde cardiovascular. Quando se trata de longevidade, a saúde cardiovascular é, sem dúvida, uma das áreas mais cruciais a se observar. O coração é o motor do nosso corpo, e se ele não está funcionando bem, o resto do sistema também tende a enfraquecer. A boa notícia é que, com os cuidados certos, é possível manter o coração forte e saudável por muito mais tempo do que muita gente imagina. Você sabia que, com o passar dos anos, o risco de desenvolver doenças cardíacas aumenta, mas muitas dessas condições podem ser prevenidas com escolhas de estilo de vida inteligentes? Fatores como alimentação, atividade física, controle do estresse e monitoramento de parâmetros como pressão arterial e níveis de colesterol têm um impacto direto na saúde do coração. Quando falamos sobre o sistema cardiovascular, estamos falando de mais do que apenas o coração em si. Os vasos sanguíneos, que transportam o sangue por todo o corpo, também desempenham um papel essencial. Se as artérias estão rígidas ou bloqueadas, o sangue tem dificuldade de circular, o que pode levar a uma série de complicações, como hipertensão, infarto ou acidente vascular cerebral, AVC. Mas o que causa isso? A principal vilã é a acumulação de placas de gordura nas paredes das artérias, uma condição chamada aterosclerose. Agora pense um momento. Você já verificou sua pressão arterial ou fez um exame de colesterol recentemente? Esses são dois parâmetros simples, mas fundamentais, para entender como o seu coração está se comportando. Muitas pessoas não sentem nenhum sintoma até que seja tarde demais. Por isso é importante monitorar esses níveis regularmente, principalmente depois dos 50 anos. O que também faz muita diferença para o coração é a prática regular de exercícios. Sabia que atividades simples como caminhar, nadar ou andar de bicicleta podem ajudar a diminuir a pressão arterial e melhorar a circulação? Além disso, o exercício regular também ajuda a manter o colesterol sob controle, a reduzir a inflamação no corpo e a controlar o peso, o que, por sua vez, alivia a carga sobre o sistema cardiovascular. A alimentação também desempenha um papel essencial na saúde do coração. Dietas ricas em frutas, legumes, peixes ricos em ômega 3, como salmão e sardinha, e grãos integrais ajudam a manter o colesterol saudável e os vasos sanguíneos em bom estado. Mas e os alimentos processados, ricos em gorduras saturadas e açúcares refinados? Eles são o oposto do que o coração precisa. O que você tem colocado no seu prato tem sido favorável para o seu coração, ou você tem priorizado mais as comidas rápidas e menos nutritivas?
Outro fator importante para a saúde cardiovascular é o controle do estresse. O estresse crônico, em particular, pode ter um efeito devastador no coração, aumentando a pressão arterial e elevando os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Práticas como meditação, yoga ou simplesmente momentos de lazer podem ajudar a reduzir esse impacto, permitindo que o coração trabalhe de maneira mais eficiente. Então, qual a frequência com que você se dedica a cuidar do seu coração? Está atento aos sinais do seu corpo e faz exames regularmente? Ou acha que a saúde do coração é algo que pode ser deixado para depois? Pensar na saúde cardiovascular como uma prioridade pode ser um dos maiores passos para garantir uma vida mais longa e sem complicações sérias no futuro.